sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando sobre direito eleitoral. As eleições estão aí, não é mesmo? Esse ano temos novos pleitos e aquela dúvida, não é mesmo? O que pode, o que não pode, o que configura campanha eleitoral antecipada, o que é permitido para aqueles políticos que já têm mandato e aqueles que não têm, que são candidatos, vão se beneficiar com isso ou não? Enfim, para tirar todas essas dúvidas e muitas outras, deixar dicas, nós temos um especialista no assunto, o Dr. Inalan. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral, também professor de direito em algumas universidades. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana Fantini. É sempre uma honra participar desses programas que são muito importantes para a democracia, importante para a nossa região, em especial São Bernardo do Campo. E a Câmara Municipal está promovendo esse grande noticiário que é informar mesmo os temas do dia a dia. E hoje, direito eleitoral. Eu estou muito feliz aqui e agradeço o convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, já pedindo para que o senhor fale para a gente, né, doutor? Ninguém melhor do que o senhor, toda eleição. Temos então a Justiça Eleitoral criando, sempre muito atualizada, criando novos mecanismos, o que pode, o que não pode, é sempre necessário, é uma área do direito que está em constante movimento, é sempre necessário muita atualização. Esse ano não vai ser diferente, tem mais novidade por aí, é um tema extremamente amplo, vasto. Aliás, já fica o convite para outros podcasts para que a gente possa falar sobre outros temas voltados ao direito eleitoral também. Mas quais são, na sua opinião, as grandes novidades deste ano? Mariana, como você bem informou, a Justiça Eleitoral é dinâmica e toda eleição tem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vai tratar, regular como pode ser as propagandas das eleições, tanto dos partidos quanto dos pré-candidatos e dos candidatos depois que eles tiverem, após a convenção, os nomes na lista dos escolhidos para o pleito eleitoral. E a novidade muito grandiosa é a inteligência artificial. Discutiu-se, e hoje está na resolução, se poderia, se não. A grosso modo, é um tema para outra oportunidade, mas 72 horas antes do pleito não pode ser usada e 24 horas após também não pode. Então, essa limitação vai fazer com que? Vai fazer com que não tenha ou diminua fake news, montagens, informações distorcidas, para não confundir a cabeça do eleitor, porque o direito eleitoral busca isso, uma eleição limpa, uma eleição justa e igual para todos, na medida em que ela possa ocorrer, né? Então, como a senhora falou, tem a questão do candidato, o pré-candidato, e tem a questão do político que tem um mandato. Então, aí já tem uma paridade de armas diferenciada. O político que tem mandato está trabalhando, pode fazer bastante coisa. O pré-candidato também pode. Diferente, mas pode fazer reuniões, pode fazer congressos, palestras. Então, isso tudo o pré-candidato pode. O que ele não pode? Pedir voto direto, ou indireto, ou implícito, ou maculado, ou palavras mágicas. Então, são questões que, por exemplo, determinado partido tem uma cor forte. E ele aparece em um evento com aquela cor forte que o eleitor olha assim, ixi, ele é de tal partido. Então, implicitamente, ele está fazendo uma propaganda eleitoral antecipada. Então, ele está ali, está falando, será que não vai ser candidato? E o outro que está do lado vai ser pré-candidato também. É pré-candidato, mas não está configurando. Então, o que está na cor que aparece o partido está na frente. Então, fere a paridade de armas, vai caber multa. Então, seria uma propaganda eleitoral indireta. Outra propaganda eleitoral indireta seria usar o número. Ele aparece com o número na camisa do partido, não fala nada. Está lá no palco, está tendo um congresso, uma palestra, um evento. O adversário ou os adversários vai entender que ali ele está fazendo propaganda. E realmente está, indiretamente ou implícita está. Implicitamente, ele está demonstrando que vai ser candidato ou pré-candidato, digamos assim. Então vai caber multa. Como nós vimos também no Carnaval, o presidente Lula foi homenageado, abriu sua discussão se caberia propaganda eleitoral antecipada, como também o ex-presidente Bolsonaro, em uma época, teve reuniões com várias autoridades, discutiu-se também se ali caberia uma propaganda eleitoral antecipada ou prematura, como fala a doutrina. Então, todo esse comportamento, todas essas questões
Basta o pré-candidato se informar, ter um advogado ou advogada eleitoral para informar para ele, ter uma equipe boa de marketing, justamente para ele não incorrer em palavra mágica, para ele não incorrer em propaganda eleitoral antecipada. Então, ele pode participar de programas como eu estou participando? Pode, desde que não peça voto. Olha, esse ano eu venho candidato, já fala, candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, conto com vocês. Não pode. Quer dizer, pode, mas vai incorrer em multa se entrarem com representação, partido político, federação ou até Ministério Público Eleitoral. Mas ele pode falar assim, olha, eu estou pré-candidato e venho atuar na segurança pública, na saúde. Eu estou vendo que a segurança realmente está precária. Inclusive, eu tenho uns mecanismos para a Lei Maria da Penha, para nós combatermos a violência contra a mulher. Normalmente ele pode, liberdade de expressão. Agora, não pode ele querer de forma indireta, implícita, com jeitinho, encaixar uma imagem de candidato, abre aspas. E aí tem as palavras mágicas que o senhor citou, né? Imagino que tem algumas, sempre tem, né? Que aparecem com muita recorrência. E aí, inclusive, cai nessa questão que o senhor citou agora, porque tem uma grande diferença entre você falar propostas e você falar, se candidato, eu farei, vote em mim, que eu farei isso Exatamente, e aquilo. é as palavras mágicas. Exatamente. Por exemplo, esse ano eu estou acompanhando, eu fui em tal bairro e está necessitando de médico. Eu vou trazer médico se um dia eu fosse eleito aqui. Então ele está usando palavras mágicas, ele não está pedindo voto, mas ele está usando as palavras mágicas para encaixar a imagem dele como candidato propriamente dito. Ele é pré-candidato, mas ele já quer demonstrar que é candidato. Porque o eleitor vai falar assim, nossa, fulano de tal declarou aí que vai trazer médico para a UBS. Ou vamos investir mais em motos por GCM e armamento. Tem um projeto recente aí que está na mídia, que é arma de fogo para a mulher, vítima de Maria da Penha com alguns requisitos. Então, essa pessoa que está vendo, que ele é pré-candidato, que ele está vendo essa notícia, a pré-candidata para defender a mulher, fala assim, olha, tem um projeto em tal estado, eu conversei com o autor, ele me mandou a ideia e eu vou apresentar na Câmara. Ela não tem, em tese, competência. Como cidadão, ok, mas tem os requisitos, vai ter a forma. Mas ela está usando palavras mágicas para encaixar um projeto dela, uma ideia em que ela está se beneficiando da imagem. Então, ela vai ferir a igualdade, a paridade de armas que nós falamos, advogados eleitorais. Ela vai sair na frente. Então, para evitar isso, ela vai ser multada. Se ela incorrer, ela pode até ter o registro de candidatura dela impugnado e até impedida de diplomar. De receber. Agora, não é difícil a gente ver candidatos, né, ouvir candidatos, por exemplo, ali na reta final da campanha falando, eu vou arriscar, eu vou usar, eu sei, esses candidatos sabem que não é permitido, né, conhecem ou têm uma boa assessoria jurídica nessa parte, que sabe explicar exatamente como o senhor está falando, mas fala, não, eu prefiro, porque eu prefiro pagar a multa, eu prefiro correr o risco, mas prefiro... Porque na frente eu vou ser beneficiado. Vale a pena o risco. Vale a pena o risco. Mas muitas vezes isso pode ir lá na frente, pode ser que demore alguns anos, ou às vezes nem tanto, mas pode ser que ele acabe perdendo esse mandato. Exatamente. No dia a dia, principalmente em pré-campanha agora também já está, e no período de crise, que é na campanha, depois de 16 de agosto, que inicia a autorização de pedir voto. Mas geralmente, para nós advogados eleitorais, depois da convenção escolhido, já é candidato ali, em tese. Então ali... é uma flexibilização de aceitação que ele possa pedir voto já ali, implícito. Vote em mim, conte comigo, conto com você em 2026, etc. Essa fase hoje, o advogado, ele até, digamos, um inimigo entre aspas, porque o marketing faz um trabalho para agradar o pré-candidato gosta, cara, mas não mostra ao doutor Inalan, ao jurídico não, senão ele vai negar. Por que eu vou negar? Porque realmente eu sei amanhã o que vai acontecer. Mas acontece de não passar por nós, para aprovação, ele dispara, aí seja o que Deus quiser, Mariana, aí não dá para ter proporção. Se for um caso isolado, o que é que vai ocorrer? Uma multa de 5 mil a 25 mil. Se o investimento foi 1 milhão, em tese vai ser 1 milhão, como foi o caso do presidente Lula, que pediram 9 milhões, salvo me engano, que foi o valor do investimento do evento em homenagem a ele. Então, ele sim vai fazer mesmo, vai arriscar,
Porque muitas vezes ele vai arriscar um pouco, mas pagar 5 mil ou até 30 mil compensa, porque ele vai ser eleito, um caso isolado. Agora, se existe um abuso de poder econômico, dos meios de comunicações, aí pode sim, até numa AGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na investigação com testemunha, até caçar. De repente pode. Então, na prática, tem que ver o que vai acontecer, o conteúdo, o que foi dito, o que foi falado, o que foi atingido, se aquela propaganda dele, eleitoral, realmente foi suficiente para ele ser eleito. Aí é um problema. Mas se foi uma coisa pequena, que não influenciou, o adversário ganhou, aí em tese fica com uma multa mínima, e daí ele consegue a quitação eleitoral, fica elegível para vereador agora, por exemplo, se ele não vier para deputado. Aí ele viria para vereador daqui a 2 anos. Mas realmente, você tem total razão, tem essa impressão por ser eleitora, por ser jornalista, que realmente tem uns excessos, não é abuso não, mas excesso de propagandas que falam, como assim? Isso aí eu sei que não pode, pelo meu conhecimento, mas arrisca, me pede voto e seja o que Deus quiser. Sem dúvida. E aí o senhor tocou numa parte muito importante, que é a questão da convenção, né? Importante para quem nos acompanha de casa e não conhece tanto, que antes da convenção, aí sim, hipótese alguma, né, o que o senhor está explicando, esse candidato pode se colocar como candidato até a convenção, é um pré-candidato e não pode pedir voto. Depois da convenção, ele torna-se candidato. Isso. Importante que esse é um marco, né, doutor? Até para que novos candidatos, né, que estejam acompanhando esse podcast, ou nos assistindo, ou nos ouvindo, entendam que a convenção é um marco, inclusive, para poder pedir voto, como o senhor mesmo disse. No próprio dia da convenção, ali no palanque, eu já posso pedir voto? Pode, né? Isso, pode. Por quê? Nós, na Justiça Eleitoral, constituímos uma propaganda intrapartidária, é entre o partido ou os partidos que tiver lá em aliança. Então, geralmente é um lugar fechado, um clube, digamos, para resumir. Em volta do clube pode ter faixas para buscar apoio ali dos associados, para escolher seu nome, para ser candidato efetivo, que você é pré-candidato, para ser candidato efetivamente na ata. Não pode, em convenções, ser 1 quilômetro da realização do evento. Aí seria propaganda irregular, vedada. Não pode, porque está saindo da esfera da interpartidária, que a intenção é quem é do partido, quem são dos partidos. Então lá dentro, ele pode. Conto com vocês, conte com o meu apoio, eu vou defender a saúde, vou defender a mulher, vou defender a criança e adolescente, vamos trazer o ECA digital para o nosso município, para defender nossas crianças. Lá, aí pode. Aí tem aquela emoção toda, as mãos para cima, joga de santinhos, joga ele para cima, para baixo os assessores, mas tem essa limitação também. Se sair da esfera, 500 metros, em outra esquina, outro quarteirão, aí já é irregular. Quer dizer, também tem um raio geográfico limitador. Também tem, porque se eu sou associado ao partido e tem 3, 4, que eu não sei quem vou votar, se tiver antes, por exemplo, minha foto tiver 2 quarteirões antes, só olha fulano, já anoto ele, por exemplo. Quando eu chego no evento, tem a foto de outros. Putz, agora... Então, por isso, para também não ferir a paridade de armas, a igualdade, então todo mundo ali dentro ou nas esferas bem próximas, mas assim, bem próximas mesmo do local do evento. Não pode outro quarteirão, outra esquina, para não dificultar a candidatura do colega. Porque às vezes tem candidato que tem dinheiro. Então, por ter dinheiro, tem equipe, tem material, sim, vai mesmo forrar material em vários lugares, ele vai sair na frente. E aí, doutor, tem uma outra questão, né, que inclusive a gente falou na abertura. Muitas vezes as pessoas que não têm mandato ainda acreditam que vão sair mais prejudicadas do que aqueles que já têm um mandato e estão se recandidatando à reeleição. Mas o fato é que na prática, muitas vezes, a pessoa que tem mandato, muitas vezes tem que tomar muito mais cuidado com o que vai fazer, ou a forma com que vai fazer, ou a forma com que vai usar a máquina pública, digamos assim, ou que essa máquina pública pode ser interpretada, né, que foi usada como um carro oficial, por exemplo, um gabinete, funcionários de gabinete, e acaba, às vezes, até mais cerceada do que aquela pessoa que não tem mandato, que ainda é desconhecido, né? Exatamente. Então, qual é o alerta nessa hora? O pré-candidato, ele tem um potencial enorme, desde que ele se organize, leia a legislação com a equipe e faça o que o comando eleitoral peça. É simples. Não tem... O segredo é fazer o que a lei pede, digamos. E ter uma equipe marketing, enfim.
esse é um planejamento. O que está no mandato tem que ter cuidado, porque ele já vem usando tudo isso. É o abuso do poder político, institucional. É, por exemplo, um deputado estadual hoje fazer live, quando for proibido, no gabinete, usar a Assembleia Legislativa para pedir voto. Então veja, ele tem todo um aparato, mas ele está abusando do poder político, institucional, do poder público, do órgão público, do prédio público para pedir voto. Então é uma situação negativa. Outra negativa que quem tem de mandato é não trabalhar, é achar que está ganho. É crer que o munícipe, o cidadão, vai votar nele. Ele já tem certeza que vai votar. Não trabalha. Aquele que está iniciando, que é pré-candidato, está lá. Todo dia pedindo voto, indiretamente, digamos, está lá, ele está querendo voto, está trabalhando, ele tem uma área de atuação, tem influência, consegue ajudar de várias formas, consegue resolver várias questões que o outro não está fazendo. Aí o que acontece? A reforma ou a renovação da casa, que é quem está lá sai e quem não está entra. É perfeitamente possível, desde que, repita, faça de forma organizada, obedeça à lei, põe em prática e deixa o eleitor tomar a decisão na hora da votação. Não tem, o segredo é esse, é trabalhar, saber trabalhar e esperar a vontade do povo. Principalmente ter a janela partidária, Mariana, que são 30 dias em que você pode migrar e não perder o mandato do partido. Então hoje está tendo muito campo pela mulher na política. E tem que ter, é fundamental. Porque muitas políticas públicas e outras questões, a mulher vai contribuir de forma decisiva e significativa. O hábito da mulher ir a cuidar da saúde, por exemplo, mamografia, né? Eu não tenho competência para falar, mas eu sei que se descobrir, tiver uma estrutura no hospital, a mulher vai lá, ela teve suspeita de um provável câncer, porque tem um caroço lá. Faz de forma prévia, aí de repente mesmo, consegue resolver. Se for avançado, porque não tinha nada de mamografia lá, não tinha políticas, teve depois de 2 anos porque uma mulher entrou na Assembleia e ela implementou em determinado município, mas por que você não fez? Olha, eu vim aqui, só tinha clínico geral, eu não tinha plano de saúde, outro município também não tem, aí fizeram uma caravana, ou o hospital começou a ter, para fazer uma biópsia, digamos assim, uma sonografia, ultrassonografia e tal. Uma mamografia? Uma mamografia, é verdade. Mamografia que é de mama. Olha, para você ver a dificuldade. Se fosse uma mulher, já tinha resolvido esse tema já. Problema. Eu estou tentando. E o que acontecia? Tá avançada, aí vai para quimioterapia já. Eu digo isso que eu tenho uma colega que está numa situação dessa. Se ela tivesse acesso, o médico falou, se você tivesse acesso, já tivesse vindo antes, não tinha acontecido. Políticas públicas para a mulher, que muitas vezes é a mulher que vai descobrir, que vai ver a necessidade. Um homem, às vezes, vai atuar no esporte, vai atuar em eventos, secretaria de eventos, vai atuar na segurança e esquece da saúde. Então, a participação da mulher, que tem que ter, mulher negra, que eu venho estudando esse tema, que é a participação na política da mulher e mulher negra, mulher deficiente também, certo? É fundamental para dar essa pluralidade de políticas públicas, para ter essas políticas públicas para essas pessoas e fazer com que nós tenhamos um país sadio, um país mais tranquilo e também saudável, né, digamos assim, de gasto com o poder público, se tiver políticas públicas preventivas, né, como os especialistas falam na saúde. Então, essas questões do direito eleitoral que tocam a política, é fundamental esse pré-candidato acreditar que ele faça uma reunião, ele faça evento, faça encontros, não peça voto, nem direto nem indiretamente, não vá fantasiado como se fosse determinado partido também, senão vai incorrer em multa e até perder o registro de candidatura quando foi impugnado, e ter realmente a mudança na Assembleia, mudança de postura, mudança de políticas, as mulheres enfrentando, repito, o acesso, essa questão da mulher ter 30%, eu entendo que é muito pouco, tem estatuto que então por si só está com 50%, mas eu vejo que era para ter cadeiras, Mariana, mesmo, efetivamente, sabe? Cadeiras.
Se não entrou mulher, faz uma nova recontagem só para mulher, mas compor mulher, ter obrigatório mulher na cadeira. Porque assim, é muito pouco ter um percentual de mulher, mas não ter investimento para a mulher na política. Ela ter pouco material, ela ter pouco pessoa para trabalhar para ela na campanha, que realmente é o que acontece, porque existe ainda, vai demorar um pouco, creio eu, essa questão da masculinidade. Machismo acho que é um nome muito feio, não vou falar isso, mas o homem na política, como sempre teve, mulheres não podiam ser candidatas. A primeira foi em 1932, lá no Rio Grande do Norte, que foi eleita e etc. E agora nós estamos tendo bastante mulheres, né? Em vários setores da sociedade. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia foi muito inteligente quando ela falou assim: nós só vamos ter igualdade no Supremo Tribunal Federal. Eu não esperava ela falar isso, mas ela falou de forma muito inteligente. 11 mulheres. E se for ver, como nunca teve, eu acho que a igualdade só vai ter aí. Não é 5-5, 5-6 ou 6-5, maioria que não, mas quando tiver, eu acho que 11 mulheres no Supremo aí deu igualdade, porque o Supremo sempre teve 11 homens, então quando tiver 11 mulheres aí igualou, na minha opinião. E na política também é assim, a Assembleia com muitas mulheres mesmo, mais mulheres que homens, como advogadas, é mais advogado que homem, advogado no Brasil. São Bernardo eu creio também que seja. Eu acho que o único estado que tem mais homem que mulher, me parece que é Santa Catarina. Parece que é Santa Catarina. Mas os demais, as mulheres já estão ultrapassando. Então, tem que mudar um pouco a lei, novamente, para trazer assim, cadeiras para mulheres, não concorrência. Sim. Amigo, faz uma nova recontagem, entra mais duas. Faz outra e assim complementa, preenche, digamos assim. É como a legislação hoje está querendo, com muita restrição, com muita discordância dos parlamentares, né? Homens, mas as mulheres aos poucos, e deve sim fazer uso da política de forma direta mesmo, não indireta. Como o senhor tem trazido, né, os legislativos estaduais, até mesmo os federais, né, tem sido um espelho disso. Tem, mesmo sem essa obrigatoriedade de cadeiras ainda nos parlamentos, já tem muito mais mulheres sendo eleitas e entrando. Bom, doutor, é um tema, né, o direito eleitoral vastíssimo. Imagino que quem nos acompanha, tem nos assistido, novas dúvidas surgem a cada tempo, porque cada assunto puxa uma nova dúvida, é um novo exemplo. Infelizmente, a gente não tem todo esse tempo no podcast, mas eu vou pedir para que o senhor deixe uma mensagem final para quem possa ter alguma dúvida, e tem algum @ que possam encontrar o senhor, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de dúvidas, tirar dúvidas, ter mais conhecimento sobre direito eleitoral? A mensagem que eu deixo é que nós tenhamos mais compreensão, mais paciência, mais generosidade, mais amor hoje em dia. Se nós tivermos tudo isso, sua casa vai ser melhor, as eleições vão ser melhor, a CPI um ofendendo o outro, desnecessário. Nós estamos vendo aí casais não têm paciência, não querem ter paciência. Então eu deixo essas palavras mágicas, que se você souber juntar elas, com certeza o relacionamento com amigos, no ambiente, na política vai ser melhor. E minha rede social é professor Dr. Inalan Silva, dígito lá eleitoral. Siga lá, curtir, compartilha. Perfeito. Junto com o nosso programa, com o podcast Câmara São Bernardo. Para mim foi uma honra, eu acompanho o programa, acompanho sua rede social, eu sei da competência. Para mim foi um desafio enorme estar aqui hoje e agradeço. Nós é que agradecemos. Esse foi mais um podcast Câmara São Bernardo do Campo, hoje trazendo para vocês um pouco das novidades do direito eleitoral. Eu te espero no próximo podcast. Até lá!